e vai se encaminhar para a honra e glória de Deus também, né? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 12. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, irmãos? Nós já ficamos de pé para a leitura da palavra. Agora nós vamos ler apenas um versículo. Diz assim a palavra de Deus: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vou ler de novo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa noite, eu quero dizer para os irmãos que, engraçado, todos os lugares que eu passo, a gente realmente ora por libertação de uma forma específica. E Deus tem curado, tem libertado, tem feito maravilhas, né? E eu acredito que essa noite não vai ser diferente. Eu creio que hoje, como estou com a minha cabeça preocupada, né? Eu estava perdida, né? Hoje a gente está mais, cabeça mais fresquinha um pouquinho, né? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o nome de Jesus é o único nome dado no céu e na terra pelo qual nós devamos ser salvos. Se alguém deve receber salvação nessa terra, essa salvação só é concretizada através do nome de Jesus. E o nome de Jesus não é um simples nome, irmãos. Não é uma pessoa lá que nasceu num berço de ouro, porque Jesus não nasceu pobre, na realidade. Jesus não era um pobrezinho, coitadinho, não, viu, irmãos? Parece que Jesus era pobrezinho, coitado, nem onde nasceu, não tinha, nasceu na manjedoura. Isso é mentira, irmão. Jesus nasceu, a verdade sim, ele nasceu na manjedoura. Não era porque ele era pobre, não, é porque naquela cidade todos os hotéis estavam lotados por causa do alistamento de pessoas. Então não tinha lugar nas estalagens ou nos hotéis. Aí então, como Maria estava com urgência de um lugar, alguém apontou para ela o estábulo, e ela foi para aquele estábulo, e ali ela teve o seu filho. Mas Jesus, irmãos, para ele ter esse poder que ele tem hoje, para que Jesus hoje ele desse esse nome para a igreja dele, a qual ele levantou, que ele disse para Pedro, ele disse: olha Pedro, quando ele perguntou, a quem tu acha que eu sou? Pedro disse: ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse: ó Pedro, não foi a carne que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra que é Cristo, eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para ele levantar essa igreja e dar esse nome para essa igreja, irmão, Jesus teve que conquistar esse nome. Hoje você vai ouvir uma palavra muito interessante, do qual eu acho muito interessante, que poucas vezes é pregada, mas se você ouvir e aprender, você vai ser bem-aventurado. Porque no nome de Jesus tem poder, aleluia. No nome de Jesus nós fazemos coisas fantásticas, miraculosas, nós fazemos prodígios e maravilhas, porque ele disse: eu vou para o meu Pai, e vós, aleluia, que credes em mim, fará as obras que eu faço, e maiores do que essa fará. Aleluia. Oh Deus poderoso, que coisa gloriosa. Mas isso não foi fácil para Jesus. Amém. Irmãos, existem 3 reinos, para os irmãos entenderem como é que Jesus conquistou o seu nome para que ele tivesse direito de dar esse nome para a igreja. Existem 3 reinos: o reino de Deus, céu; existe o reino da terra, os homens; e existe o reino do Satanás. Quando João pregava, dizia assim: ó, é chegado a vós o reino de Deus, certo? Jesus no certo dia diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago no meio de vós, e ele vem com grande fúria. Então temos aí a manifestação de 2 reinos. E o reino natural dos homens, que é um reino caído. Por quê? Não existe 3 reinos para que o homem
viva neles. Existem 3 reinos, sim, real, mas para que o homem viva, só existe 2. Sabe por que só existe 2? Eu vou explicar. Quando o homem cai no pecado, quando o homem entrega tudo que Deus deu para ele na mão de Satanás, Satanás não criou um reino. Não adianta você falar assim, eu vou obedecer às leis do Satanás. Satanás não tem leis para obedecer. O que ele fez? Ele fundiu o reino dele no reino dos homens. Ele pegou o reino dele, agora fez uma fusão. Quer dizer, ele homogeneizou, igual misturar café com leite, né? Então não tem jeito de você beber só o leite e deixar o café, ou beber só o café e deixar o leite, né? Então, o reino de Satanás ele é fundido no reino dos homens da mesma forma. E para isso ele não criou leis, ele não criou mandamentos, ele não criou nada disso. Ele só, Jesus é que revelou como que é o reino dele. Ele disse que o reino de Satanás, no reino dele, ele faz 3 coisas: mata, rouba e destrói. Mas como é que se faz então para obedecer o reino de Satanás? É só você fazer tudo que é da vontade da carne. Você está fazendo a vontade do Satanás. Porque as leis do Satanás manifestam nos desejos e nas vontades pecaminosas do homem. Aí ele trabalha com essas 3 coisas. Aí ele mata, ele rouba e ele destrói. Por isso não tem meio termo, não tem 3 caminhos, tem 2 caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ah, mas eu não tive culpa de ter nascido. Não, se você for ver, hoje nós entendemos que pela ciência, nós tivemos culpa sim, porque nós somos o mais rápido, não é? Nós lutamos pela vida, não lutamos? Quando estávamos na ejaculação, nós lutamos pela vida e fomos o primeiro a chegar, então nascemos. Então, irmãos, nós queríamos nascer sim. Você não tem culpa. Não, você queria nascer. Só que você caiu dentro de um reino pecaminoso. Você caiu dentro de um clima pecaminoso. Um clima já que havia sido destruído há muito tempo. E eu quero dizer para você, dentro do reino dos desejos e das vontades, o Satanás opera de uma forma estúpida. Satanás opera de uma forma sem respeito a ninguém. Ele maltrata as pessoas, ele judia das pessoas, ele mata as pessoas quando ele encontra a oportunidade. Ele faz o que ele pode e o que ele não pode para poder judiar de uma vida, irmãos. Porque não adianta. Se tem algum católico aqui, me desculpe, mas purgatório não existe. Purgatório seria o 3º reino, né? Onde as pessoas vão ser expurgadas para depois receber luz. Isso não existe, viu? É 2 reinos: o do homem fundido com o do Satanás e o reino de Deus. No reino de Deus há leis e mandamentos. No reino de Deus há promessas e cumprimento dessas promessas, porque o nosso Deus, aleluia, Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa. E as promessas de Deus, diz a Bíblia, que ela é digna de toda aceitação, aleluia. Deus vela pela sua palavra. Quando você diz assim, irmão, Deus vela pela sua palavra, sabe o que quer dizer isso? Deus está aceso dia e noite, observando a palavra dele para cumprir na vida dos teus filhos. O reino de Deus é um reino construído de promessas. Você quer a bênção de Deus? A Bíblia diz assim, seja fiel. Você quer maldição na sua vida? Seja infiel. Um dia Moisés, manifestando ao povo, ele disse assim: olha, hoje eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolha, pois, a vida e vivereis. Aí depois ele diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos. Quer dizer, isso é um reino. Reino é que tem leis e mandamentos. O Brasil, por exemplo, é um reino. O reino dos brasileiros tem leis e tem mandamentos. Desobedece a lei para você ver se não é preso, né? Então, irmão, se hoje você tiver cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, fazendo conforme a tua palavra, todas as bênçãos virão a ti e te alcançarão. Então, irmãos, essa promessa diz que a bênção está atrás, não está na frente. Não adianta você sair correndo daqui para ali atrás de bênção, porque bênção não se corre atrás. Seja fiel ao Senhor e escuta a sua voz, e a bênção te alcança. Ela vem e te abraça, ela chega de você e fala: te peguei, hoje você está abençoado, em nome de Jesus, aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus venceu. Primeiramente, irmãos, para Jesus vencer o reino de Satanás na terra, ele teve que tirar Satanás um pouquinho para fora do reino dele.
Ele teve que ter um particular com Satanás. Como? Ele teve que conquistar o nome dele ali diante de Satanás, porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou os incrédulos, cegou o entendimento dos incrédulos, para eles não verem o Senhor. Se o príncipe deste mundo cegou, quem é o príncipe deste mundo? Satanás, a grande serpente, o demônio cinzento, né? Tudo isso aí. Então ele cegou. Agora Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito para o deserto. E quando chega no deserto, aí Satanás se manifesta para ele, depois de 40 dias, né? Satanás se manifesta para ele. Irmãos, são as três coisas em que o Satanás trabalha na vida do ser humano. Primeiro, a visualização. Satanás manifesta para ele, mostra para ele, fala: você está com fome? Você não é o filho de Deus? Primeiro ele coloca uma palavra de dúvida: você é ou não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, então faça que essas pedras transformem em pães e você come e mata a sua fome. Mas Jesus conhecia as Escrituras. A única forma de você vencer o Satanás é pelas Escrituras. Jesus disse: também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra que sai da boca de Deus nos alimenta. Existe uma diferença de vida, pão, e de vida, Cristo. Por quê? Veja bem, se você ficar sem comer muitos dias, o que vai acontecer? Você vai morrer. Se você comer todos os dias, você vai ter vida. Quer dizer que o pão tem vida. Se você não comer ele, você morre. Mesmo comendo, vai morrer, porque a vida do pão é perecível. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O que ele estava dizendo? Que se você comer da palavra de Deus, você nunca morre. Aleluia! Você passa desta vida para a vida eterna. Aleluia! Isto é maravilhoso. Isso é vida e vida com abundância. Glorificado o nome de Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa que o inimigo faz na vida do homem é mostrar para ele o prato desejoso. Ele fez lá no Éden. A primeira tentação do Éden foi a visão. Está vendo aquela árvore? Aí a Bíblia diz que Eva olhou e viu que eram deliciosos os frutos, era apetitoso, né? Era gostoso. Quer dizer, quando Satanás mostrou, foi que ela viu isso, porque até então ela não tinha prestado atenção no fruto, ela não tinha visualizado o fruto do pecado, do bem e do mal. Então, irmãos, Satanás vai fazer você visualizar o pecado, e vai fazer você visualizar de uma forma que vai ser a coisa mais gostosa neste mundo, vai ser a melhor coisa que você vai poder entrar, é fazendo a vontade com Satanás. Mas diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu vou viver da palavra do meu Deus. Aleluia! Glorificado é o nome de Jesus. Depois o Satanás leva ele a um alto, um pináculo, no pináculo do templo, ou na torre do templo, melhor dizendo, e fala para ele assim: olha, atira daqui lá para baixo, porque está escrito a teu respeito que aos teus anjos foi dada a ordem para que os teus pés não tropecem em pedra, para que você não se machuque, né? Jesus olhou para ele e falou para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, olha, essa palavra ela tem para nós hoje um respaldo tão interessante, porque tem muito crente tentando a Deus, tem muito crente fazendo coisas que é tentar a Deus. Por exemplo, eu estou endividado, devo para um, para outro. Meu carro é velho, mas eu quero comprar um carro novo. Mas eu estou endividado. Eu não posso comprar um carro de 15 mil, por exemplo, que é um dos mais baratos populares, né? Eu quero comprar um carro, mas eu não posso. Mas aí, vem um que não observa a palavra de Deus direito e fala assim: eis que você pode comprar aquele carro que você queria, porque Deus vai te dar vitória. Espera aí um pouquinho, isso está contra a palavra. Por quê? Você não tem condições. Lembra que Satanás falou com Jesus? Pula-te daqui, porque os anjos vão te proteger. Jesus não pulou. Por quê? Ele sabia que não tinha condições de pular daquela forma. Do jeito que o Satanás estava falando, não era para fazer. Por quê? Ele era carne, ele ia machucar. Ele sabia que ele ia machucar.
Se você sabe que não pode entrar numa dívida, não diz assim, ó, não, eu vou pela fé. Depois você quebra a cara e fala, não foi Deus que me deu não, Deus não me abençoou não, eu estava enganado. Irmão, você tentou a Deus, né? Às vezes, irmãos, tem aqueles vendedores que passam na casa da gente com roupas, né? Queijos, né? Doces e não sei o que mais, e naquele dia você não tem um tostão e seu salário, seu dinheiro está contado para você pagar a dívida. Aí aquela pessoa fala, não, pode comprar, depois você paga, mas depois você tem que pagar. Aí você não consegue dinheiro, a pessoa vai passar apertado, você vai receber cobrança na sua casa, até o dia que você conseguir. Por quê? Porque você fez algo que você não podia fazer, você tentou o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, não faças coisas que você não pode fazer. Jesus instruindo a respeito disso, ele diz assim, se você for fazer uma construção, primeiro você pega um lápis, um papel, você marca tudo que você vai gastar, faz as contas, observa se o teu dinheiro der, porque se não der, não faz não, porque você vai parar no meio. Ele não disse que Deus ia te ajudar se acabar de concluir, disse que você vai parar no meio. Irmão. Então, irmãos, o nome de Jesus tem poder, mas para ser usado da maneira correta, para ser usado na hora certa. Aleluia. E aí então Satanás pegou Jesus e levou a outro lugar e mostrou para ele os reinos da terra, todos os reinos da terra, e disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Irmãos, o Satanás, ele pega no desejo do ser humano chamado ambição, chamado desejo de conquista. E muitas vezes a pessoa quer conquistar sem pensar que aquilo pode lhe trazer prejuízo, que aquilo pode lhe trazer grande problema. Deus muitas vezes não dá, irmãos, mais para algumas pessoas, porque se Deus der, ele desvia. Eu conheço o testemunho de um homem que Deus deu para ele, um homem fiel, um homem que buscava a Deus. Quantas vezes buscamos a Deus junto? E Deus deu para ele, e ele falou para mim, seus mãe, quando Deus me der, eu vou servir melhor o Senhor. E quando Deus deu, ele desviou do caminho do Senhor, abandonou a família, e hoje está fazendo tudo que não agrada a Deus. Por quê, irmão? Porque a ambição falou mais alto no seu coração. Quando Jesus falou da palavra e simbolizou que a palavra caía nos espinhos, sabe o que é que Jesus estava dizendo? Que aquele que vem para o Evangelho, aquele que entrega a sua vida para Jesus, recebe a palavra de Deus, ela nasce, mas uma pessoa tem que ser liberta das suas ambições, ele tem que desejar ir para o céu, porque o nome de Jesus é o único transporte que nós temos para o céu. E ele então começa a desejar coisas mundanas. Ele começa agora a ler a Bíblia e começa a dizer assim: Deus tem riqueza encobertas e tesouro escondido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele começa a dar um monte de versículo bíblico. Aquele que hoje os ouvidos do Senhor e obedecer a tua voz, comereis o melhor dessa terra. Ele começa a ouvir essas coisas e começa a botar ambição no seu coração. Ele deixa de ser um simples servo de Deus, um simples Deus, para buscar agora coisas mundanas. E a Bíblia diz que aquilo vai crescendo como espinho na sua vida, e logo ele não estará mais no reino de Deus. E quando Satanás apontou todos os reinos da terra para ele, disse: olha, eu vou te dar, se você me prostrar, se você prostrado me adorares. Jesus disse: somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Amém. Depois, mais para frente, Jesus repetiu essa palavra dizendo: ninguém serve a dois senhores. Por quê? Ou amará um e odiará o outro, ou amará o outro e odiará a um. Quer dizer o seguinte, que se você começar a servir a dois senhores, você nunca vai encontrar com Deus realmente. Porque, irmãos, é mais fácil amar o que você vê do que o que você não vê. E o Satanás, o que é que ele mostrou para Jesus? Eu faço tudo aquilo que está diante dos teus olhos para você. E Paulo vem dizendo o seguinte: não atentais para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são terrenas e perecem, mas atentais para as que se não veem, porque nelas está a glória de Deus. Aleluia. O nome de Jesus, ele conquistou ali, diante do reino de Satanás na terra. E Jesus agora sai dali e vai conquistar o seu nome
diante dos homens. Diante dos homens, Jesus conquistou o seu nome. Jesus curou os enfermos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus levantou o coxo. Jesus operou milagres e maravilhas. Aleluia. Um dos maiores milagres que tem na Bíblia foi o de Lázaro, que depois de 4 dias Jesus ressuscita Lázaro e o povo dá glória a Deus e muita gente se converte, porque Jesus ali estava conquistando o seu nome diante dos homens, para que os homens crescem que Ele tem poder para salvar a vida do homem. Ele tem poder sobre a vida do homem, e o nome dele faria efeito depois disso. Jesus conquistou o nome dele no inferno. Mas como, pastor, Jesus conquistou o nome dele no inferno? Sabe por quê, irmãos? Muita gente às vezes pode até parar para perguntar, ou não faz nem questão de saber isso, né, assim, por si próprio. Mas eu vou despertar a sua curiosidade. Por que Jesus foi no inferno? Por quê? O que tinha que fazer no inferno? Foi lá só para pegar a chave? Né? Não, irmão. A Bíblia diz que lá no céu tinha um livro. Tinha um livro selado com 7 selos, e naquele livro estava a nossa condenação. Jesus, quando morreu, ele desatou os selos, e a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, que é no inferno. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele, lá, ele triunfou das potestades, dos principados e dos demônios em si mesmo, e pegou a chave do inferno e da morte e levou com ele. Sabe por que ele foi lá? Para que você não fosse, para que eu não fosse. Jesus, ele sabe, irmãos, ele sabe na íntegra o que é viver sem a presença de Deus, nem que foi por alguns minutos, mas ele passou por isso, porque na cruz ele disse: Pai, por que me desamparaste? Não pensa que Jesus não sentiu a morte, não pensa que Jesus não sentiu nada porque era Deus. Irmãos, Jesus começou a sentir o peso da morte intensamente lá no Getsemane. Tem gente que fala que Jesus suou sangue, mas eu não concordo, porque a minha Bíblia diz outra coisa. Diz que o suor dele transformou-se em gotas de sangue. Então, irmão, para Jesus vencer, ele dobrou o joelho e ele disse: Pai, eu não quero morrer. Pai, passar pela cruz vai ser muito difícil, vai ser duro, vai ser uma batalha intensa, Pai. O que eu vou sofrer eu posso não suportar, Pai. Tudo isso ele disse em uma frase: Pai, passa de mim esse cálice. Mas após ele diz: não faça a minha, mas sim a sua vontade. Ele entregou para Deus, para a vontade de Deus fosse realizada. E ali ele conquistou. E quando chega na cruz, não vou falar da cruz porque levaria mais outro tempo. E quando chega na cruz, Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Quer dizer, Pai, eu conquistei. Pai, eu venci, Pai. Agora, Pai, está vendo esse povo, Pai, que está sofrendo? Pai, está vendo esse povo lá no ano 2015, Pai, que está cheio de problema, com dificuldade, Pai, eu estou aqui, Pai, eu venci por eles, Pai. E agora eu vou alcançar, Pai, eu vou completar essa vitória. Eu vou completar isto, Pai. Está tudo consumado, Pai. Oh, aleluia. Jesus vai lá, vence no território do inimigo. Ele sobe novamente e aparece aos seus discípulos. E ele agora no capítulo 28 de Mateus, já vitorioso, já com tudo nas suas mãos, ele disse: agora sim, agora vocês podem ir. Prega o Evangelho, faz discípulos, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele está conosco. Quando não consumar todas as coisas, Jesus não vai abandonar o homem. Jesus não vai sair da vida do homem. Aleluia! E ele venceu. Agora, irmãos, ele venceu também no céu. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, lá no versículo 23, fala que
os sacrifícios de bodes, de ovelhas, os sacrifícios de carneiro, de rolas, pombos, não estavam mais funcionando, porque agora Ele ofereceu um sacrifício só pelos homens. Ele ofereceu-se a si mesmo, e Ele entrou lá no céu, no lugar santo do santo, e com o seu sangue purificou todo o altar. Aquele que era verdadeiro do que era sombra na terra, lá Ele entrou no verdadeiro uma vez só pela humanidade, e entregou-se a si mesmo. E a Bíblia diz que Ele agora, Ele abre um caminho através do sangue dele, que quando você dobra o seu joelho, você pode chegar na presença do Pai, que o Satanás não te impede, que o homem não te impede, que nada não te impede, e você pode dizer: Pai, eis-me aqui na tua presença. Oh, glória, aleluia, santo é o nome de Jeová. Ele conquistou esse nome, e agora o que Ele fez? Ele deu esse nome. Ele pegou o nome dele agora, como se fosse uma caixa, um baú, Jesus, com o nome de Jesus, e ali tivesse agora salvação, libertação, cura, transformação, batismo com o Espírito Santo, o passaporte para entrar no céu, aleluia, está tudo no nome de Jesus. E Ele disse: agora é de vocês, agora vocês vai, pregue a toda criatura, expulse o demônio, fala novas línguas. Se alguém lhe der alguma coisa motivo, não vai lhe falar dano algum, e põe as mãos sobre o enfermo e cura eles no nome de Jesus. Os enfermos, é você que tem que curar ele. Ah, mas eu não faço nada. Não, você faz. A Bíblia está dizendo que é para você pôr as mãos sobre o enfermo e os curar. Quer dizer, Jesus diz assim: você vai pôr as mãos sobre o enfermo e eu vou curar. Jesus não falou isso. Falou: você põe a mão sobre o enfermo e os curarão em meu nome. Aí mudou a figura, né? É no nome de Jesus você pode fazer isso. Eu quero dizer para os irmãos, depois de Jesus ressurreto, depois que Ele conquistou o nome dele nos 3 reinos, Ele deu o nome dele para os seus discípulos, para iniciar a igreja, deu o nome dele para a igreja. E um belo dia, irmãos, isso é tão verdade, que um belo dia Pedro e João desce agora para o templo, desce agora para a igreja, para ir buscar o Senhor, para ir adorar o Senhor, porque eles haviam sido cheios do Espírito, irmão. E a pessoa que está cheia do Espírito, ele não fica quieto, ele vai para a casa do Senhor, ele vai atrás das almas, ele vai atrás daquele que precisa, ele ora pelo doente, ele ora pelo necessitado, ele faz algo na obra de Deus, porque o Espírito de Deus move a sua vida. Aleluia! E Pedro e João, movidos pelo Espírito de Deus, foram para o templo orar. E naquele dia tinha um aleijado na porta do templo, que já era de costume aquele homem estar ali. Mas quando eles passam, aquele homem pede uma esmola. Todo mundo conhece a história, mas veja bem o que eu vou frisar nessa noite. E eles olham para aquele homem, não tinha dinheiro. Eu digo uma coisa, irmão: se eles tivessem dinheiro, aquele homem nunca teria conhecido o poder do nome de Jesus. Mas eles não tinham dinheiro, foi uma preparação de Deus. E agora então, eles olham para aquele homem e falam: olha, eu não tenho ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho, disse Pedro, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pegaram nas mãos dele, aquele homem levantou e saiu saltando e glorificando a Deus para dentro do templo. E agora alguém fala: mas quem foi que fez isso? Aí chega Pedro e fala assim: ó, o nome desse que vocês mataram, o nome desse fortaleceu a esse. Aleluia. Esse nome tem poder. Aleluia. E nessa noite, irmãos, nós queremos ver esse nome funcionar, porque essa palavra é de Deus. Essa palavra, irmãos, não é minha, essa palavra é de Deus. Aleluia. E Ele está aqui, porque o nome dele nessa noite vai funcionar. Aleluia. Você, irmãos, tem que tomar posse desse nome. Larga a mão de ficar falando: a minha oração não vale nada, a minha oração é fraquinha, a minha oração
nossa, não chega, não passa do telhado, eu preciso que o irmão ore por mim, eu preciso que o fulano ore por mim. Aí você acaba virando crente 6 horas. Para com isso, aprenda a andar com seus bens, porque Jesus te deu o nome dele, e no nome dele há poder, aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, esse nome você pode usar. Primeiro,